Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga que envolve todo esse ambiente agora, possa estar presente em nossos corações. Conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. 3 itens que estão nesse capítulo, que é o do título, o dai a César o que é de César, e a história que ele conta do credor impassivo. Quando nós falamos em Evangelho, em estudar o Evangelho, a gente tem que sempre lembrar que Kardec, por ser metódico, ser um pedagogo, quando ele montou os capítulos do Evangelho, ele colocou os assuntos de uma forma como se nós estivéssemos subindo uma escada. Porque cada trecho se completam, eles se encaixam para nós entendermos. Porque às vezes nós abrimos, por exemplo, o capítulo 11 e vemos lá, amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele está falando de dar a César o que é de César. O que um contexto político nesse momento, que é dar a César o que é de César, tem a ver com a questão do amar ao próximo como a si mesmo? E ele coloca no meio dessa aí, do texto, a parábola do credor impassivo. E quando nós estudamos e lemos, aí nós entendemos que está absolutamente perfeito o encaixe das 3, para nós entendermos que arremate que ele está querendo fazer. Então, no primeiro trecho, quando ele é questionado pelos fariseus qual era o maior mandamento, e ele diz que eram 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o primeiro trecho. Ele deixa bem claro que a nossa maior missão aqui no planeta Terra é amar ao próximo como a si mesmo. Tem até uma frase de Emmanuel, psicografada pelo Chico, em que ele deixa claro, né? Deus, Jesus, não pediram de nós nenhum sacrifício exagerado, nem escalar o Monte Everest. Apenas que nós nos amássemos uns aos outros. Então, a nossa maior missão é essa. Então, para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer no dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós temos que voltar um pouquinho na visão vista dos romanos e do povo ali em si, quem tomava conta, quem comandava o Sinédrio. Porque se nós formos olhar, nós pensamos muito em Jesus no seu sermão, na sua caminhada de pouco mais de 3 anos no mundo físico, até o momento mais impactante que nos chama mais a atenção, que é a sua crucificação. Mas Jesus, ser altamente de alta escola, de alto gabarito, muito perspicaz naquilo que falava dentro de todo o seu sermão, nós percebemos que ele é de uma inteligência muito grande. Então, às vezes, a gente precisa se desvincular um pouco dessa questão do seu sermão e até o Calvário, a crucificação, porque o seu conteúdo é muito mais abrangente e muito mais importante que a questão da crucificação. A crucificação marca o fim da sua missão aqui na Terra. E talvez, pela ser um pouco mais dolorosa, nos chame mais a atenção. Mas qual era a visão que eles, o povo romano e os próprios comandados do Sinédrio, tinham de Jesus? Então Jesus, em 3 anos e pouco que ele esteve aqui na Terra, ele falava de um evangelho que não contradizia aquilo que estava nas leis judaicas, dentro do Torá, inclusive, que era o que eles seguiam. Mas ele incomodava o Sinédrio, mas ao mesmo tempo ele não incomodava o povo romano. Por quê? Porque às vezes, eu acho que já falei isso aqui uma vez para vocês, quando a gente fala de Jesus, a gente não pode falar de Jesus como alguma coisa à parte da história, porque Jesus faz parte da história. Nós temos que olhar o contexto histórico disso.
É necessário, porque ele existiu, ele fez parte. Jesus é o nosso governador planetário. Ele participou de toda a preparação e de tudo que foi colocado aqui no mundo. E depois ele próprio veio. Então ele é o nosso governador planetário. Então, Jesus, ele está dentro de um contexto sócio, político e econômico. Nós restringimos Jesus à religião. Nós levamos Jesus para dentro de um segmento religioso. Mas Jesus é para se falar nele o tempo todo, em todos os setores, tanto na política como na economia ou em qualquer parte da nossa vida. Jesus, ele faz parte de todo o planeta Terra, porque ele é que comanda o planeta Terra. Então, nós temos que primeiro ir na história. O povo judeu, ele foi dominado pelos romanos. Só que às vezes a gente, quando fala isso, eles não chegaram lá a invadir e subjugar o povo judeu. Por quê? Porque os romanos eles faziam um tipo de dominação diferente de outros povos. Ele fazia como? Ele dominava, entrava com o seu exército, dominava, mas ele não se metia nas questões religiosas ou políticas daquele país que eles invadiam. Eles faziam o quê? Eles pegavam dinheiro. Então eles cobravam taxas muito caras, absurdas. Por quê? Porque eles precisavam do dinheiro para pagar o armamento, para pagar o exército, o soldado. Então, se nós olharmos a história de Jesus, eles andavam pela cidade, os soldados romanos, mas eles não interferiam na questão do povo judaico. Eles tinham um rei, que era Herodes. Eles tinham os soldados herodianos, que ficavam rodando a cidade. Então, olha como a coisa acontecia. Havia Pôncio Pilatos, que era o governador naquela época, em que ele recebia as altas taxas por essa dominação para pagar os seus soldados, mas ele não interferia na questão em que Herodes ainda era rei. Então isso rolava simultaneamente. Para piorar a situação, o templo, onde viviam os doutores da lei, eles cobravam em forma de dízimo outra taxa pesadíssima em cima do povo judeu. Era um povo duplamente oprimido, só pagava. Eles, nessa questão de pagar, eles não gostavam, eles tinham horror a essa dominação. Eles eram vilipendiados na maior cara de pau por dois governos. O que dominava e o que estava sendo dominado, que ainda tinha uma parcela de comandar o povo judeu. Vocês já imaginaram? Nós, se levarmos para o dia de hoje, nós gostamos de pagar o IPTU que é cobrado de nós pela prefeitura? Não, nós achamos aquilo um absurdo. As taxas em supermercado, nós pagamos, agora, mais de 1 trilhão lá no impostômetro na Paulista. Vocês imaginem naquela época sendo cobrado de 2 governos. Então, dentro desse contexto inteiro, nós tínhamos quem? Jesus ali, falando de paz, de amor, de perdão, de caridade, da forma como nós deveríamos, como o povo deveria se conduzir naquele momento que era difícil para o povo judeu, mas que era possível. Então, este sermão de Jesus, esta passagem de Jesus, naquele momento, para a população que o acompanhava, porque quando Jesus ia pregar, ia fazer os seus sermões, aquilo ficava cheio de gente, porque todo mundo procurava Jesus, exatamente por causa dessa questão. Então a gente percebe a complexidade, como Jesus conseguia, na sua inteligência, alcançar os seus objetivos. E isso incomodava principalmente os doutores da lei, o povo romano. Porque Jesus,
não era o revolucionário que Caifás toda hora ia reclamar ao governador Pôncio Pilatos. Ele dizia que Jesus era um revolucionário. Mas Jesus falava de um reino dos céus. Jesus falava de amor, de perdão, da parte espiritual. Jesus não era revolucionário, por exemplo, como Barrabás. Para o povo romano, para os soldados romanos, para o governador de Roma, Barrabás era muito mais perigoso e era esse quem eles queriam. E não Jesus. Jesus falava de uma outra revolução. Dentro desse contexto, vocês vejam que interessante, e tinha Judas. Diz que Judas se vendeu por 30 dinheiros. Não é bem assim. Se nós olharmos estudos da própria doutrina espírita, Judas fazia parte de um segmento que existia revolucionário dentro de Jerusalém, que eram os zelotes, que eram contra esse pagamento absurdo de impostos. Era um pessoal que fazia uma espécie de revolução meio na surdina, tentando ver se conseguia trazer o povo para uma revolução maior. E Judas fazia parte disso. Então, quando Judas conheceu Jesus e viu o que Jesus fazia, os milagres que Jesus operava, o que ele pensou? Eu entrego Jesus, com o poder que ele tem, ele tira os romanos daqui e muda tudo num passe de mágica. Só que Jesus, ele tinha uma missão. Então o que ele fez? Ele seguiu a sua missão até a crucificação. E Judas acabou se enforcando. Então ficou simbolizado que Judas entregou Jesus por 30 moedas. Aquilo foi um pagamento que ele fez naquele momento porque ele levou Jesus até lá. Mas a intenção de Judas era outra. E ficou marcado por isso. Então a gente percebe que a história, ela anda por outros meios um pouco diferente. Nesse contexto, veio a parte capciosa da história. Chegaram para Jesus todos bonzinhos. Mestre, nós queremos saber, devemos pagar os tributos a César? Agora que Jesus no texto diz, povo cheios de malícia, porque Jesus entendeu que a pergunta era de duplo sentido. E o que Jesus fez? Ele deu uma moeda. Quando entregaram a moeda para Jesus, Jesus olhou, quem está na moeda? E todo mundo, César. E o que está escrito na moeda? César. Então dai a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Naquele momento, quando eles perceberam, os soldados herodianos, porque olha que interessante, quando eles resolveram pegar Jesus, porque se Jesus dissesse que era contra tributo, eles entregariam Jesus aos romanos. Se ele dissesse que ele era a favor do tributo, os soldados herodianos o levariam, porque os soldados romanos estavam passando por ali. Mas os soldados de Herodes, eles estavam de tocaio esperando que Jesus cometesse esse escorregão. Então era muito mais incômodo a presença de Jesus para o povo de Jerusalém do que para o povo romano. E Jesus, nesse momento, ele se sai muito bem. Eles percebem que não deu certo, cochicham entre eles, vai lá dizer talvez que esperto ele, se saiu muito bem e desistiram dessa ideia. Mas aí nós entramos num contexto atual. Por que Jesus fez um ensinamento desse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele deixou bem claro, separando para nós, que as coisas relacionadas com o Espírito, com Deus, que é a nossa reforma íntima, a nossa mudança de atitude, de comportamento, de amar ao próximo,
próximo, da fraternidade, da solidariedade, de ajudarmos da melhor maneira possível, é a nossa parte como espírito, é a nossa questão espiritual. Dar a César o que é de César é exatamente aquilo que nós estamos sujeitos a fazer e viver, porque vivemos em sociedade. Nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade. A sociedade, ela é baseada em regras. Feitas por quem? Por nós mesmos. De acordo com o grau de evolução que nós vamos adquirindo na evolução nossa e do mundo. Nós podemos pegar um exemplo bem simples. Há 50 anos atrás, mulher não votava. Mulher vota hoje. Hoje existe a Delegacia da Mulher, existe a Lei Maria da Penha. Antigamente, quando um casal se separava, o homem pagava pensão. Hoje já não funciona mais assim. A guarda de um filho hoje mudou. Por quê? A lei a que nós estamos sujeitas e que nós vivemos no mundo, ela muda de acordo com o conhecimento e com o entendimento que nós vamos tendo no decorrer dos séculos, das décadas. Há 100 anos atrás, as leis que regiam o país, nós podemos pegar só o Código Penal. Se você pegar um Código Penal de 1920 e olhar o Código Penal de 2013 ou 12, que foi o último que fizeram, eles são completamente diferentes em matéria de leis. Então a gente percebe que conforme nós vamos entendendo, vamos crescendo intelectualmente e para vivermos em sociedade, nós vamos mudando essa lei de acordo com o que é necessário para que nós possamos viver em sociedade. A sociedade quem é? Somos todos nós. A sociedade não é para um só. É exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Se o povo daquela época tivesse entendido isso, parasse de ser um pouco mais egoísta e mudasse a forma de ver as coisas e o comportamento, eles teriam conseguido uma superação melhor do que a que eles fizeram. Mas isso aí faz parte do contexto, está dentro da espiritualidade, é porque era para ser assim, conforme a condução e o entendimento de evolução do espírito daquela época até hoje. A gente não pode acelerar, a natureza não dá salto. Mas esse é o contexto social. A outra lei, que era relacionada a Deus, o que é de Deus, que é relacionado com a questão da criação de Deus, de ser causa primária de todas as coisas, nos criou simples e ignorantes, e nesse momento da criação, Ele colocou a sua essência do amor em nós, e aí com o passar das nossas encarnações, da nossa evolução, nós estamos criando esse discernimento, entendendo o que é amor, o que é perdão, o que é ódio, e nós vamos caminhando, às vezes vacilante, às vezes não, mas tentando compreender e entender o próximo, que está bem próximo de nós. E essa lei, ela é imutável. Samar, perdoar, senso de justiça, fraternidade, caridade, indulgência, tolerância, lá há 5 milhões de anos atrás, desde a criação do homem para cá, não muda. Isso não muda. Amar é amar. Ser fraterno é ser fraterno. Não existe regra. Ser solidário não tem regra. Você é solidário e ponto. Você é fraterno e ponto. Isso não muda. As coisas espirituais, por serem imutáveis, por estarem dentro de nós, é que vai dar o tom, vai ditar o ritmo. Porque nós podemos fazer uma coisa errada na frente de todo mundo
e através do nosso orgulho, nós, por exemplo, não darmos o braço a torcer. Mas à noite, quando nós estivermos sozinhos, no nosso quarto, deitado com o nosso travesseiro, a nossa consciência vai acusar: ou pisei na bola. A gente sabe quando erra. A gente é que nem a criancinha pequena. Por que você está fazendo essa coisa errada? Ele fica tudo quietinho. A criança não é assim? Nós somos assim conosco no travesseiro. Nós sabemos quando erramos. Nós temos essa noção de que nós poderíamos ter cedido, nós poderíamos ter falado de outra forma, nós poderíamos ter conduzido melhor. Mas às vezes a gente se esquece que calar é importante, saber ouvir é muito mais importante ainda. Mas às vezes nós falamos demais, extrapolamos, falamos uma palavra um pouco mais forte, magoamos o outro que está do nosso lado. Jesus deixou claro: amar ao próximo como a si mesmo. Então tudo aquilo que nos dói, que nos machuca, provavelmente vai magoar e vai doer no outro. Então essa questão, aí nós entendemos por que Jesus tem a parábola do bom samaritano, do filho pródigo. Ele fala exatamente dessa questão, desse relacionamento. A nossa dificuldade em, por exemplo, amar como deveria. Amar de uma forma incondicional. Nós às vezes amamos de forma possessiva. Quem ama não mata. E às vezes nós vemos amores exagerados por ciúmes. Isso não é um amor, isso é uma doença. Então às vezes a gente precisa buscar esse equilíbrio dentro da nossa existência. Na outra questão do Evangelho, que ele fala sobre o credor impassivo, em que um rei, um súdito de um determinado povo, ele devia ao rei e resolveu ir lá falar sobre a sua questão da dívida. E é interessante que Jesus, quando faz essa parábola, ele usa uma questão muito interessante que tinha naquela época. Naquela época, quando alguém devia para uma pessoa, porque era assim, quem tinha o dinheiro, como era o caso, ele usou um rei, não tinha banco. Quando você ia pedir dinheiro para alguém, você ia pedir para o fulano. O fulano era o banco da época. Então ele te cobrava taxas, como acontece hoje com os juros maravilhosos que a gente tem no nosso cheque especial quando a gente extrapola as nossas contas. É a mesma coisa, não muda nada. 2000 anos atrás para hoje, juros é sempre juros, são exorbitantes. Quando ele chegou lá, ele chorou desesperadamente que ele não tinha dinheiro para pagar. Por quê? Porque na época era assim, se você chegasse para o cara e falasse, eu não tenho dinheiro para pagar, ele vendia a sua esposa, os seus filhos e tomava suas terras. Porque ele não podia ter prejuízo no dinheiro que ele emprestou. Está lá. Isso faz parte do contexto histórico. Pode ir lá nos livros de história. Se você devia em Jerusalém, nos povos daquela região, eles pagavam, você tinha que pagar a dívida, não podia haver prejuízo. Então eles pegavam ou os filhos, ou a esposa, ou tomavam alguma parte da terra, de gado que tivesse. Então era muito temeroso dívidas. Então ele foi lá desesperadamente chorar que ele não tinha como pagar. E o rei, movido por uma compaixão, perdoou a dívida dele. Ele pegou, saiu, todo saltitante, alegre da vida, aí encontrou um que devia para ele uma merreca, mas 50 reais hoje, 100 reais hoje. E ele já foi estrangulando o cara, como está na própria passagem, pelo pescoço. Pagas o que me deve. Mas eu não tenho. Mandou chamar os guardas e mandou levar ele em cana. Só que, infelizmente, tem olho para tudo e tem sempre alguém cagueta nessa história. Tem sempre alguém que gosta de fazer fofoca. Aí foi lá falar para o rei. O rei mandou trazer ele e falou, eu não perdoei a sua dívida. Por que você não perdoou
a dele. Mandou soltar o outro e prendeu ele. Então, o que essa passagem tem a ver com as outras duas? Tudo. Exercício do perdão. Tolerância. Indulgência. Entendimento da situação. Como acontece conosco hoje? Nós temos que ser indulgentes perante as situações. Às vezes emprestamos dinheiro para alguém e alguém demora para nos pagar. E aí nós ficamos, não me paga, passa por baixo, passa pela rua de trás. E às vezes a gente nem sabe que quando ele pegou o dinheiro, ele já estava mais enforcado do que devia. É perda, materialmente falando, porque nós vamos demorar para receber, pode até ser, mas é dificilmente nós fazemos um raciocínio que poderia ser considerado ilógico, mas às vezes tem tudo a ver. Releva. Às vezes é melhor relevar, sofrer a perda, do que haver um desgaste maior. Jesus falava o tempo inteiro sobre a questão do perdão. Aí a gente entende que tudo se mistura. Tudo tem a ver. Nada está fora do contexto. Quando ele diz, dai a César o que é de César, nós temos que ser sujeito às leis que regem uma sociedade. E sermos espiritualmente, na questão de evolução, comprometimento dentro dessa lei de sociedade que rege a nossa vida. E quando se diz isso, nós vamos ter que ter um exercício hercúleo. Nós vamos ter que suar muito para vivermos dentro de uma sociedade do ponto de vista nosso injusto, em determinadas questões que nós não aceitamos, porque pagamos caro por muitas coisas e nós achamos que não somos justos de pagá-la. Aí nós entramos numa questão muito importante. Nós nascemos em que país? Nós nascemos no Brasil. Qual é o problema do Brasil? Moral. Não tem aquela piadinha que a gente escuta muito? Ah, Senhor, naquele país tem terremoto, naquele país tem terrorista. Aqui no Brasil todo mundo ri, todo mundo é legal. Você não sabe o povinho que eu vou por ali. A gente conhece essa piada. O problema do Brasil é moralidade. Todos os espíritos que encarnam neste país têm um velho problema. Quero levar vantagem em tudo. Certo. Gerson, que fazia propaganda do cigarro Vila Rica e dizia essa frase, eu vi uma entrevista dele em que ele se arrependeu amargamente de ter feito a propaganda desse cigarro, porque o seu nome foi para a lei de Gerson. Então, quando nós percebemos qual é o país que nós nos colocamos, qual é a cidade em que nós estamos, com todas as carências, com todas as dificuldades, com tudo aquilo de injusto que a gente acha que tem das prefeituras e dos órgãos que nos cobram um imposto altamente pesado, está exatamente de acordo com aquilo que é o nosso merecimento de vida. Porque provavelmente nós vilipendiamos na questão de imposto e de sugar dinheiro dos outros numa outra encarnação relacionada bem lá atrás. Os espíritos, eles se reúnem nos países ou nas partes do universo, nos globos, de acordo com as afinidades de pensamento. Então, nós não estamos no lugar errado, gente. Nós estamos na cidade certa, com os problemas certos.
nós estamos de acordo com o governo que nós temos, com o presidente que nós temos, porque esses governantes são reflexos daquilo que nós mesmos pensamos e queremos. Então, Jesus estava querendo dizer que o povo judeu, pela forma como ele agia, pela forma como ele se conduzia, que era errada, e ele tentava mudar isso através do Evangelho, falando que Deus, o Pai, não era o Senhor da guerra, não era o Senhor dos exércitos, e que eles não conseguiram assimilar isso de primeira, fazia com que eles sofressem naquele momento, pela forma e pela condição como eles caminhavam diante das situações. Eles seguiam o Torá, com leis que falavam que eram duras, porque foi necessária no início, agiam de formas exteriores, só de fachada, não entenderam a proposta de Jesus de mudança e de renovação, e sofreram bastante ainda. Hoje, lá, aquela região, como nós percebemos, é um caos. Brigam por religião. Aí a gente lembra do contexto de Jesus. Eu não vim trazer a paz e sim a espada. E ele no texto deixa brilhante, através da doutrina espírita, lá, a explicação de que as pessoas iriam brigar muito por religião. E é o que acontece lá até hoje. Então essa mudança, para nós entendermos o amar ao próximo como a si mesmo, ela depende muito da nossa conduta pessoal, da nossa conduta interna. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. A nossa mudança, ela é pessoal, íntima e intransferível. Quem tem que mudar somos nós, não é o outro que está do nosso lado. Nós não podemos exigir mudança de alguém se nós próprios não mudamos. Quando nós entendermos a questão do amar, de ser solidários, fraternos, benevolentes, indulgentes, não estar sempre reclamando, se alguém pisar no nosso pé a gente olha de cara feia, o modo como a gente fala com o companheiro, com a companheira, o modo como nós tratamos os nossos filhos, a forma como nós agimos no trabalho, no trânsito. Olha a questão da violência no trânsito, a questão da violência social, a questão da fome, da miserabilidade, da pobreza. É muito fácil a gente cruzar o braço, é culpa do governo, não faz nada. A culpa não é do governo, a culpa é de todos nós. A parcela de responsabilidade sobre tudo que acontece hoje no mundo, e aqui especificamente no nosso país, é única e exclusivamente de todos nós. Não podemos colocar a culpa, os políticos não são isso, são aquilo. Não podemos. Mas para fazermos essa mudança, nós esbarramos isso, tudo que foi dito agora. Nós temos que ter essa capacidade de enxergar, de ver isso realmente. Dar um passo decisivo. É pessoal, é intransferível. Não tem de outra forma. E isso a gente só consegue quando nós nos propomos a crescer. O próprio Evangelho de Jesus, por isso que eu adoro, eu quando faço o tema, as pessoas procuram por tópicos, por temas. Eu estava conversando com isso lá na minha casa. Eu não. Eu vou pelo Evangelho. Eu abro um texto e leio. Ele formou um tema na minha cabeça. Eu faço um tema social relacionado com o Evangelho. O Evangelho é o roteiro mais seguro que nós temos. Nós não precisamos de nenhum guru espiritual, de ler fulano, beltrano, ciclano. O Evangelho é o suficiente, modelo de vida para nós. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver dentro de nós, que está adormecido, e que são potencialidades do Espírito, para ele crescer e se tornar mais forte, Evangelho de Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Leu o Evangelho, entendeu a proposta de Jesus, de como nós devemos nos comportar
e como nós devemos seguir à frente, é o roteiro principal. Ele deixou bem claro amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar é a força maior, é a lei maior. Mas nós podemos pegar amar ao próximo como a si mesmo e trocar as palavras. Ter paciência com o próximo como a si mesmo. Ter fraternidade com o próximo como a si mesmo. Ter humildade com o próximo como a si mesmo. Nós só podemos medir algo que nós fazemos quando nós fazemos em nós mesmos. Se dói em nós, dói no outro. E às vezes, pela nossa ganância, pela nossa forma abusiva de ver as coisas, nós pisamos, atropelamos, magoamos o outro sem escrúpulo nenhum. Aí sofremos lá na frente e não entendemos por que estamos sofrendo. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês de um amigo meu. Eu não sei se eu contei isso aqui para vocês. Ele tinha uma vida maravilhosa, trabalhava na Ferroban. A Ferroban depois fechou. Teve que sair. Um dia ele contava assim para mim que ele passou um perrengue danado na vida dele. Teve que morar na casa dos outros de favor. E ele contou isso assim para mim. Ele foi na casa espírita que eu frequento, inclusive, ele na porta contou isso para mim. Aí um dia, aquela amizade, foi na minha casa, nós fomos fazer uma churrascada, e lá estava um colega meu, que interessante, a gente acha que a gente se esconde em qualquer lugar, mas isso aqui é uma ilha, a gente se encontra. E estava um amigo meu, que era amigo dele. Eles pararam assim, eu sentei do lado, e eles rindo e conversando, pô, eu ganhei dinheiro pra caramba, tu viu? Ele contando, esse meu amigo. Opa, a gente fazia uma agiotagem legal lá, né? A gente passava lá, o cara já nem mais tinha olerite, o dinheiro dele era para pagar a gente. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, aí quando eu bora, no dia seguinte ele chegou para falar comigo, eu dei risada, eu falei, pô fulano, você não sabe por que você passou um perrengue na tua vida? Você agiotava os outros. Você deixou pai de família sem grana, sem dinheiro para comer. E você não sabe por que de repente você passou fome. Você foi morar de favor na casa dos outros, você perdeu o emprego, perdeu a boa vida. Então a gente precisa pensar muito, mas muito direito aquilo que nós estamos fazendo, que fizemos, e aquilo que nós vamos fazer. Tomar muito cuidado. Pensar bastante. O Evangelho, qual é a proposta dele? E diante de todas as situações que são propostas na nossa vida, que nós reflitamos. Autoanálise. Autorreflexão. Então, quando nós temos que entender uma coisa muito interessante, básica e importante. Tudo aquilo que nós fazemos, queiramos ou não, vai agir no outro. Vai ter consequência no outro. Boa ou negativa. Todos os nossos atos interferem no outro. Eu estou fazendo isso e não tem problema. Tem sim. Vai afetar um outro. De um jeito ou de outro, mas vai. Então, às vezes, nós precisamos analisar mais, refletirmos mais. Olha a prece, o Evangelho, é importante. Não enfiar, como a gente costuma dizer, né? Meter o pé pelas mãos, enfiar o pé na jaca. Primeiro a gente faz, depois a gente conserta. Não era mais fácil ter feito certo do que gastar um tempão depois para consertar, entre aspas, aí a porrada que às vezes a gente faz na nossa vida? Caramba, se eu tivesse o que eu estou pensando hoje, há 10 anos atrás, eu não teria feito tal coisa. Eu teria agido diferente. Quem de nós já não usou isso como reflexão? Podia ter feito eu podia ter feito de novo. É uma questão de análise, de mudança e de atitude. Aí nós vamos entender
a proposta de Jesus no seu Evangelho, que é a proposta o quê? De renovação. O que tem lá, bem em letras garrafais no Evangelho? A mudança do homem velho para o homem novo. Renovação mental, atitude nova, mudança de agir, de falar e de pensar, sendo mais amoroso, mais fraterno, agindo primeiro olhando para o outro, para não magoarmos e não machucarmos ninguém. Essa é a proposta do Evangelho. Aí nós vamos entender porque ele é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Gente, muito obrigado.